falando de adoração. Já reparou que sempre quando a gente vai falar de adoração, a gente sempre joga essa palavra para música, para cântico, para gesto. Porém a Bíblia ela não te dá muita base só para isso, né? E eu queria deixar são dois textos que eu gosto muito. E o primeiro fica lá em Gênesis 22, 4 e 5. Vai dizer o seguinte: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que esse texto quer dizer? Abraão aqui ia entregar o seu filho, né? O filho da promessa, porém, independente do que estava sendo pedido, um coração obediente sempre vai obedecer, porque esse seria um dos pilares da adoração: trabalho, obediência e sacrifício, ou obediência, trabalho e sacrifício, tá? E sempre vai apresentar esses pilares da adoração. E quando Abraão ele está disposto a entregar o seu filho, ele não fala para os servos que ele iria lá sacrificar, porque ele entendeu que sacrifício também é adoração. E ele vai, você sabe muito bem a história, você conhece muito bem a história, e o Senhor não deixa ele matar o filho dele, né? Então, só que Abraão, desde o início, no início do capítulo 22, vai narrar que ele acorda cedo, ele vai rachar lenha, né? E ele ouve a voz do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor. Por isso, esses três pilares. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra adorar. E ela vem com o entendimento do que ele está fazendo e o significado para ele. Porque independente de estar entregando seu filho ou matando o teu filho, né? Porque lá em Hebreus ele mesmo vai dizer que ele tinha tanta fé que se ele viesse matar o filho dele, o Senhor ele poderia ressuscitá-lo. E o mais interessante dessa palavra, adorar, adoração, é que ela também é citada lá em Noé. Depois que Noé ele faz a arca, ele passa 100 anos trabalhando em prol da arca para ficar menos de 1 ano dentro dela, né? Onde ele condena o mundo. E logo depois que ele sai da arca, a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 8:20, vai dizer o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. No 21 vai dizer o seguinte: e o Senhor aspirou o suave cheiro. Vai ter uma outra versão que vai dizer que o Senhor aceitou a adoração de Noé. Mais uma vez, a Bíblia traz uma informação que a adoração envolve também sacrifício. E era assim que era feito no Antigo Testamento. Até que vem Jesus e fala que isso não seria mais necessário. Jesus, quando chega para a mulher samaritana vai perguntar para ele aonde nós vamos adorar. Ela estava se referindo aonde nós vamos fazer os nossos sacrifícios. E Jesus fala que é chegada a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não vai precisar mais ir para o monte, porque agora o Espírito Santo ele vai morar dentro de você. E hoje, por essas três passagens, a gente vê o quanto fica, às vezes, distante do que nós chamamos de adoração. Porque muitos de nós interpretamos que simplesmente levantar as mãos,
dar glória a Deus, ou aleluia, ou cantar um louvor, tocar, isso seria adoração. Somente isso. Onde, na verdade, a adoração deveria ser um estilo de vida. Porque esses homens viveram, imagine você viver 100 anos com uma palavra, fazendo somente aquilo que Deus mandou você fazer, com todo mundo te criticando, com todo mundo indo contra o que você está fazendo. Isso é obediência, isso é sacrificar as suas próprias vontades, isso é sacrificar os seus próprios desejos, né? Isso é sacrificar, isso é obediência, isso é ouvir a voz de Deus. E aí, talvez seja por isso que o profeta Isaías vai denunciar um povo, né? Sendo usado por Deus, vai denunciar um povo que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E a adoração que eles emitem, a adoração que eles praticam, são adorações, são ritos, são regras colocadas por homens. Isso é um pouco pesado quando a gente ouve. Quando a gente traz essa informação e a Bíblia vai dizer, e o próprio Jesus depois ele replica, né? Já dizia o profeta Isaías que esse povo me honra com os lábios, porém o coração está longe de mim, e a sua adoração é vã. Ou seja, não faz sentido nenhum. Porque se o seu coração está distante do Senhor, ele não aceita. Então, quando a gente olha para Noé, que fez um sacrifício de gratidão ao Senhor, e ele aspirou e ele aceitou aquela adoração, então para Noé também era gratidão. Para Noé foi gratificante o tempo que ele passou fazendo a arca, porque isso gerou a salvação da sua família. Isso gerou Deus está guardando a família dele, porque ele ouviu aquilo que o Senhor estava falando. Mas já para Abraão entregar o próprio filho, que seria o filho da promessa, aquele sacrifício também seria adoração, porque ele estava debaixo de obediência, debaixo do que Deus estava falando com ele. Independente do que ele estivesse falando, ele iria obedecer. E se a gente pudesse hoje, além dessa palavra, que adoração é tudo aquilo onde Deus está totalmente entronizado, a gente precisaria entender que adoração implica diretamente naquilo que Deus quer receber e não naquilo que você deseja dar. Um forte abraço, fique com Deus e graça e paz.